falar sobre algo muito importante, o chamado Janeiro Branco, é isso mesmo. Nós temos aqui no Brasil algo muito interessante, nós temos o novembro, o outubro rosa, o novembro azul, temos alguns meses temáticos que nos ajudam a nos conscientizarmos sobre vários momentos e coisas importantes. A gente tem o chamado Janeiro Branco, que está começando cada vez mais a ficar mais forte, que é justamente o mês que a gente reflete sobre o combate às doenças mentais. A gente vai ver esse VT e depois a gente vai falar com a pessoa que realmente idealizou e nos trouxe esse pensamento sobre o Janeiro Branco. Vamos lá, ver. Após o ano difícil de 2020, entramos em 2021 com o primeiro mês marcado pela campanha Janeiro Branco, que tem como principal objetivo discutir a saúde mental. A campanha Janeiro Branco foi criada ainda em 2014 por psicólogos em Minas Gerais e tem como principal objetivo mobilizar a sociedade para a conscientização para o bem-estar e a saúde mental no início do ano. Neste ano, a campanha tem como tema Pacto pela Saúde Mental 2021. Como você cuida da sua saúde mental? E segundo a entidade, o projeto pretende chamar a atenção também para o uso do álcool e problemas emocionais, principalmente no período de confinamento em decorrência da pandemia. E para essa sensação de recomeço, muitos planos e um novo estilo de vida, é possível equilibrar o emocional e a nossa atual realidade? Como ponderar as notícias catastróficas e seguir a nossa vida? Venha saber mais sobre essa campanha no Papo Reto de hoje. E olha que interessante a gente aprofundar, entender, compreender. Por isso a gente vai receber aqui na Rede Vida o Dr. Leonardo Abraão, é psicólogo, palestrante, escritor e é o idealizador da campanha Janeiro Branco. A gente tem a maior alegria de ter com ele aqui. Eu estou vendo que a campanha começou em 2014, né? Em Uberlândia. Eu quero saber esse dele aqui, ó. Doutor Leonardo Abraão, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui na Rede Vida. Fico muito feliz, honrado de receber o senhor aqui. Seja bem-vindo. A honra é nossa, padre. A honra é nossa por podermos falar sobre um assunto tão importante que é a saúde mental. Muito obrigado pelo convite e olá a todos os seus amigos, amigas, telespectadores e a sua equipe Muito obrigado. Que trabalha juntamente com o senhor. Muito obrigado. Leonardo, você é um dos fundadores, ou seja, idealizadores dessa campanha, Leonardo? Em novembro de 2013, eu estava aqui em Uberlândia, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, pensando sobre o Novembro Azul. O senhor acabou de falar, né? Novembro Azul, Outubro Rosa, né? Eu estava pensando e falei assim como um bom mineiro, tem campanha contra câncer de próstata, tem campanha contra câncer de mama, tem campanha para as pessoas respeitarem a faixa de pedestre, para pararem de fumar, tem campanha para tudo. Mas não tinha uma campanha para convidar as pessoas a pensarem sobre saúde mental, qualidade emocional de vida, essas questões relacionadas à saúde mental, sentimentos e emoções humanas. E aí eu convidei meus amigos e as minhas amigas, psicólogos e psicólogas de Uberlândia, para nós irmos às ruas, falarmos sobre saúde mental de maneira didática, pedagógica, com todo mundo no meio da rua. Foi aí que nasceu a campanha Janeiro Branco, já em janeiro de 2014. Em janeiro de 2014 já começa essa conscientização já em Uberlândia. Mas isso tomou um rumo muito grande, porque de repente a gente vê essa campanha já espalhada no Brasil inteiro. Inclusive fora do Brasil, viu, padre? Em Hamamatsu, no Japão, Angola, na África, já teve manifestação do Janeiro Branco em Boston, nos Estados Unidos, Holanda, Bélgica, enfim. Sabe o que acontece, padre? O mundo, a humanidade, estava já à espera, desejosa, sedenta, de uma campanha que falasse sobre saúde mental, saúde emocional. Então eu acredito que foi como levar água para o deserto. A humanidade estava muito afim de olhar para dentro também, olhar para as questões emocionais, sentimentais e ser convidado a pensar a respeito disso. Então a campanha se alastrou e hoje é a maior campanha do mundo em prol da construção de uma cultura da saúde mental na humanidade. Você fala uma coisa muito interessante,
que, aliás, você falou, dá para a gente intuir o seguinte, de repente a gente tem várias campanhas importantíssimas e campanhas mesmo sanitárias, campanhas às vezes de vacinação, campanhas às vezes para combater doenças, mas a gente sempre relega as emoções, a doença mental a um estágio que não precisa ser tão preocupante, né? Parece que a doença física ela tem um apelo maior do que, de repente, a doença mental. Eu estou enganado ou é isso mesmo, doutor? A humanidade, há milênios, dá muita atenção e mais atenção às questões materiais, concretas, objetivas, vamos dizer assim, do corpo, às questões orgânicas, mas nunca prestou a devida atenção ao que diz respeito à subjetividade humana, às questões mentais, sentimentais, emocionais e comportamentais. Não é à toa que nós temos tantos conflitos, tantos problemas, tantas injustiças, né, no mundo ainda. Eu costumo dizer em palestras e entrevistas que nós ainda vivemos na pré-história, sabe, padre? Na pré-história de tudo que diz respeito à saúde mental. O Nietzsche, que é um filósofo europeu do século XIX, ele costumava dizer que nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos. A gente foi investigar Marte, a gente investigou a Lua, a gente sabe o que tem no fundo dos oceanos, dentro dos átomos, mas mal sabemos o que se passa dentro das cabeças, dos corações, das almas das pessoas. Então é uma humanidade ainda sequestrada por lógicas materialistas e que há muito tempo despreza tudo que diz respeito à saúde mental e emocional e paga um alto preço por isso. Por isso nasceu a campanha Janeiro Branco, e é tão importante o apoio da mídia como agora nós estamos falando com milhões de pessoas sobre essa necessidade de olhar para dentro também, olhar para dentro, os sentimentos, as emoções e entender quem sou eu, o que se passa na minha cabeça, nos meus sentimentos, na minha alma, o que eu quero para minha vida, o que eu não quero, como é que são os meus relacionamentos, o que produz saúde mental, o que produz adoecimento mental e emocional na minha vida. Para isso nasceu a campanha Janeiro Branco e está convidando todo mundo para um pacto pela saúde mental. É interessante você trazer isso e interessante você esclarecer para as famílias, para as pessoas que estão nos assistindo, né? É interessante porque a gente tem uma tendência a achar que o psicólogo, o psiquiatra, ele é aquele que vai nos ajudar somente na hora da doença, na hora que está praticamente o psicólogo ele tem que ser um ajuntador de caco, né? Vai juntando caco de lá e de cá e tá. E na verdade é preciso a gente estar doente para ir ao psicólogo, né? A gente não pode ter como algo na nossa vida uma presença do psicólogo para nos ajudar a nos manter sãos mentalmente falando? Padre, eu vou fazer uso de uma analogia para ajudar todo mundo a entender. Sabe quando o professor de matemática desenha no quadro um círculo e fala, isso aqui é o círculo A. Círculo A. Aí ele coloca outros círculos lá dentro, círculo B, círculo C, e diz que o B está contido dentro do A, o A é o maior. Aí tem os subconjuntos, né? Os transtornos mentais, eles são subconjuntos de um conjunto maior chamado saúde mental. Saúde mental é o universo maior, saúde mental é o círculo grande. Aí dentro dele tem depressão, tem ansiedade, tem bipolaridade, esquizofrenia, alcoolismo, uso inadequado de substâncias psicoativas, dependências químicas. Os transtornos mentais, padre, são apenas subconjuntos deste grande universo chamado saúde mental. Agora, existem outras questões relativas à saúde mental também. A saúde mental não diz respeito somente a doenças e a transtornos mentais. Por exemplo, se a nossa vida tem ou não tem sentido, se os nossos relacionamentos têm ou não têm sentido, se a profissão que a gente exerce tem ou não tem sentido ainda, se eu tenho propósitos saudáveis, se eu me relaciono de maneira saudável com as pessoas dentro de casa, dentro da igreja, dentro do trânsito, na empresa, tudo isso faz parte da saúde mental. Quer ver um outro raciocínio importante para todo mundo? Às vezes, uma pessoa não tem depressão, não tem ansiedade, não tem dependência química, não tem nenhum transtorno clássico, mas ainda assim não tem saúde mental se a vida dela, de alguma forma, está desequilibrada ou em desarmonia, enfim, se não tem um sentido, que ela se reconheça nesse sentido. Então, saúde mental não diz respeito somente a transtornos. Isso é importante. Não, importantíssimo que você falou. Eu vou parar um pouquinho só para falar com o Paulinho, mas eu volto porque está muito interessante a nossa conversa. Estou conversando aqui com o psicólogo Dr. Leonardo Abraão.
de Uberlândia, é mineiro feito eu, por isso nós temos esse sotaque assim, né, doutor Leonardo? Ele é psicólogo, palestrante, escritor e idealizador da campanha Janeiro Branco. Olha que beleza, que beleza. A gente está falando sobre saúde mental. Sua explicação foi fantástica sobre essa questão da saúde mental, da gente não identificar a saúde mental somente com doença. Perfeito, doutor, é muito bom mesmo. Ainda existe muito preconceito do pessoal para procurar ajuda de psicólogo, doutor? Sim, muito preconceito, muito desconhecimento, muita distorção a respeito de tudo que diz respeito à saúde mental, justamente por causa do que eu estava falando. As pessoas acham que saúde mental é transtorno mental. Sim. E aí ficam com medo. Se eu for no psicólogo, se eu for no psiquiatra, vão achar que eu estou com algum transtorno grave, que eu, enfim, tenho algum desequilíbrio. E não é assim. A psicologia, a psicoterapia, a própria psiquiatria, quando também tem uma visão humanista, né, a respeito dos processos nos quais as pessoas estão inseridas, pode ajudar muita gente a descobrir algumas questões sobre si mesmo, a olhar para dentro, a mergulhar em autoconhecimento, no desenvolvimento de autonomia, na resolução de alguns conflitos internos em relação ao passado, em relação ao presente, medos inexplicáveis e injustificáveis em relação ao futuro. Então é muito importante, agora mesmo o senhor acabou de falar isso, não precisa estar doente, não precisa esperar um problema se agravar, pode investir em prevenção, deve investir na melhoria da qualidade de vida, inclusive em termos emocionais e sentimentais. Nós, seres humanos, somos entidades psicológicas, Sim. psicodinâmicas. Nós temos questões dentro da cabeça, no peito, na alma, no coração, e muitas das vezes é um profissional da saúde mental que pode nos ajudar. Doutor, eu tenho muito medo, de repente, de gente que se arvora em fazer o papel de psicólogo. Vou tocar num assunto agora, se o senhor sentir-se eticamente desconfortável, eu entendo. Mas essa história, de repente, que no Brasil e também no mundo, um fenômeno chamado de coach, que todo mundo, de repente, faz um monte de coisa, todo mundo virou psicólogo, todo mundo virou conselheiro, e não só o coach, a gente também tem esse fenômeno do influenciador digital, que também passou a ser um psicólogo online. Isso eu estou dizendo, eu não sei, eu acho isso um pouco temeroso e um pouco perigoso para a saúde mental. Veja, a condição humana é uma condição complexa. O ser humano é uma entidade, acabei de dizer, psicológica, psicodinâmica. Eu digo em palestras e entrevistas que nós, seres humanos, nós somos seres bio, psico, sócio, eco, espirituais. Nós temos múltiplas dimensões, uma dimensão biológica, outra psicológica, outra sociológica, ecológica e também espiritual. Então, é muita coisa que um profissional da saúde mental precisa estudar, precisa conhecer, precisa mergulhar para dominar e poder ajudar as pessoas. A profissão do coach, quando ela surge com o intuito de ajudar as pessoas a atingirem metas. Até aí tudo bem, você tem um treinador, você tem uma pessoa que te ajuda a saber qual meta você quer atingir e vai te ajudar a atingir aquele objetivo. Só que o problema é que foi se proliferando, foi se desenvolvendo ou foi se desdobrando e transbordando para outras áreas que não são áreas para quem quer apenas acompanhar alguém no atingimento de metas. Uma coisa é você querer um acompanhante como um personal trainer. Você vai para a academia, você quer um personal trainer para te acompanhar a desenvolver um planejamento na academia. O coach, ele podia te ajudar no desenvolvimento de algumas metas, só que isso foi criando ramificações e entrando em áreas muito complexas que dizem respeito ao conhecimento científico e técnico dos psicólogos e dos psiquiatras. Então é importante a gente fazer essa reflexão. Na verdade, a minha vida de padre, eu atendo praticamente no confessionário e faço uma distinção muito séria no confessionário. O que é para eu atender como padre na questão da esfera do perdão, da misericórdia, do sacramento, eu faço. Quando eu percebo que existe alguma coisa que ultrapassa essa linha, que é justamente a linha psicológica, eu já encaminho. Por quê? Eu tenho uma noção muito clara, cada macaco no seu galho. Eu não tenho qualificação de psicólogo para querer transformar o confessionário num consultório psicológico, né? Eu acho que
essa noção as pessoas deveriam ter. Também ao procurar o profissional também. Doutor, a pandemia aumentou muito a procura das pessoas em relação a um psicólogo ou psiquiatra? Afetou a saúde mental? Com certeza. A pandemia, ela agravou uma série de questões e circunstâncias que afetam direto ou indiretamente a saúde mental das pessoas. Basta a gente pesquisar no Google, por exemplo, se você pesquisar no Google pandemia e violência doméstica, pandemia e abuso sexual, pandemia e abuso infantil, por exemplo, alguns exemplos, você vai ver que ela agravou circunstâncias que já eram muito mal resolvidas na nossa sociedade. Então, os efeitos colaterais da pandemia, como, por exemplo, o necessário isolamento social, também agravaram. Os efeitos colaterais agravaram muitas circunstâncias das vidas das pessoas. Então, a saúde mental hoje, padre, é vamos dizer, a bola da vez. É o que mais vai chamar a atenção após o problema fisiológico, orgânico, viral da pandemia. Uma pandemia viral, e agora nós temos uma pandemia em relação a transtornos mentais, né, no que diz respeito aos universos da saúde mental. A própria Organização Mundial de Saúde já falou isso. Agora, toda a atenção do mundo para os desdobramentos em relação à saúde mental das pessoas. E é por isso que a campanha Janeiro Branco está propondo um pacto pela saúde mental. Isso eu queria lembrar aqui, ó. A campanha 2021 é Pacto pela Saúde Mental. Todo cuidado contra. Doutor, desculpa alugar tanto o senhor, olha, meia hora a gente está conversando. Só para a gente terminar, como que faz para a gente aderir ao Janeiro Branco? Você, primeiramente, pode buscar mais informações no nosso site, o janeirobranco.com.br, ou nas nossas redes sociais, Janeiro Branco. Mas uma campanha precisa ser didática, prática e pedagógica. Você pode ser um agente de saúde mental na sua casa, na sua igreja, no trânsito. Todo cuidado conta. Começa pensando, como é que eu faço para cuidar da minha saúde mental melhor? Como é que eu faço para cuidar da saúde mental de quem convive comigo, em casa, na igreja, no trabalho, no trânsito, etc. Colocando em prática pequenas questões, às vezes pequenas atitudes, pequenas mudanças, você vai criando um círculo de saúde mental dentro de você e fora de você e melhorando o mundo. Além disso, é muito importante, padre, que nós que temos acesso à palavra, à mídia, que a gente inspire e convide as autoridades públicas a investirem em políticas públicas para a saúde mental. É preciso defender, estruturar, qualificar a rede de atenção psicossocial que atende a população brasileira quando ela precisa de serviços públicos e gratuitos em relação à saúde mental. Em casa você pode cuidar da sua saúde mental e as autoridades podem cuidar da saúde mental da coletividade, investindo na Política Nacional de Saúde Mental e na rede de atenção psicossocial. Muito bom! O Leonardo Abraão, psicólogo, palestrante, escritor, idealizador da campanha Janeiro Branco. Vou dar os contatos aqui, ó. @Janeiro Branco, isso no Instagram, @Janeiro Branco, tá, no Instagram. Também aqui, ó, você pode seguir no Facebook, Janeiro Branco. Janeiro Branco, também no Facebook. Também o site aqui é o seu site, leonardoabraão.com.br. Tem esse mesmo, né? leonardoabraão.com.br. Curiosamente, parece o site, mas é o nome do meu Instagram. leonardoabraão.com.br. É verdade. @leonardoabraão.com.br. Siga no Instagram, tá bem? Legal. E o site do Janeiro Branco é o janeirobranco.com.br. Muito bom, muito bom. Obrigado, muito bom, um esclarecedor, muito bom. Obrigado, um abraço para você, viu?